Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Pascom Pergunta, essa série que nós estamos trazendo neste mês especial, mês de outubro, mês missionário. Estamos trazendo várias pastorais para falar um pouquinho sobre a missão que cada uma delas exerce, algumas pessoas da nossa comunidade. E hoje nós estamos recebendo a Aniele, que vai falar um pouquinho para a gente sobre a Jornada Mundial da Juventude. Então, desde já, peço para que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, enquanto a gente conhece um pouquinho mais sobre a experiência dela nessas jornadas por esses últimos anos. Então, Aniele, seja bem-vinda, primeiramente. E a gente vai falar um pouquinho, então, sobre a sua vivência na Jornada Mundial da Juventude. Mas, primeiramente, para quem não sabe, para quem não conhece, o que é a JMJ e de quantas edições você já participou? Tá bom. Bom, então meu nome é Aniele, como foi dito. Eu atuo aqui na nossa comunidade, matriz, na paróquia, né? E a JMJ, ela se inicia quando eu nasci. Olha que coincidência, né? Mais ou menos ali no ano que eu nasci. Entre 1986 e 1987. E foi um desejo do coração do Papa São João Paulo II de reunir os jovens, e aí naquela época ali no Domingo de Ramos. E aí, para surpresa dele e dos jovens, também foi um encontro muito significativo, muito cheio de oração, muitos jovens participaram, e a partir daí, então, ele resolveu, né, junto, claro, com a sua equipe, sempre reunir esses jovens. E aí isso começou a acontecer, foi no ano seguinte, mas depois acontece hoje a cada 2, 3 anos. Então dizem que este momento que ele instituiu é um momento que foi de maior bênção para a igreja, dessa reunião com os jovens e o Papa. E você já participou de quantas edições nesse tempo? Eu já participei de 3. A primeira foi aqui no Brasil, né, em 2013, se não me engano, no Rio de Janeiro. E eu costumo dizer assim, que foi uma época que eu estava voltando para a igreja, né? Eu sempre vim à igreja com os meus pais. E só que aí naquela fase da juventude a gente acaba um pouco, né, saindo. E aí eu estava retornando no grupo de jovens, e aí ia ter a JMJ no Brasil, eu nunca tinha ouvido falar, não conhecia. E a igreja estava se movimentando para o que ia receber, para o que o Brasil ia receber, né? E aí a JMJ ela acontece dentro do país, só que todas as dioceses são convidadas a receber jovens de fora. Então a nossa diocese, a nossa arquidiocese estava se preparando para esse momento, e eu aí entrei na comissão para receber esses jovens. Entrei na comissão, já dei meu nome para ir para o encontro no Rio de Janeiro, né? Mas tudo assim, sendo levada e vendo como que iria acontecer. E aí nós nos preparamos, recebemos jovens, se eu não me engano era do Haiti, não me lembro, e da Polinésia Francesa, isso. E aí nós recebemos esses jovens e era tudo muito novo, né? Porque nós não sabíamos como acontecia, não era tão falado, né? Nós não sabíamos como acontecia e já íamos receber os jovens aqui. E aí participei da comissão, recebi os jovens, os nossos jovens aqui participaram bem ativamente. Geralmente isso acontece uma semana antes da jornada, de fato, quando o Papa vem. E aí depois dessa uma semana, nós nos reunimos no Rio de Janeiro. Aí foi minha primeira jornada, e o tema, se eu não me engano, era Ide, fazer discípulos. E para mim foi um momento muito, muito especial, porque claro, eu estava retornando, tudo muito novo, e aí eu fui para ajudar, ficar com os jovens, eram mais jovens que eu, né? E foi um momento especial porque aconteceram várias coisas, depois a gente vai conversando sobre elas. Depois dessa do Rio de Janeiro, aconteceu na Polônia, que eu também tive a oportunidade de ir, e a última no Panamá. E quais foram, né? Você comentou que aconteceram várias coisas, quais foram os momentos mais marcantes para você? Tá, então assim, desde lá do encontro no Rio de Janeiro, eu aprendi que a jornada não é feita para o que você está esperando, mas para o que Deus quer para você. Assim como tudo dentro da nossa igreja, né? Então a gente vai para o Rio de Janeiro e já pensa o quê? Nossa, vou para a praia, vou chegar lá, vou conhecer os lugares turísticos, e não aconteceu nada disso.
Foi um dos maiores frios que aconteceu no país, ainda mais no Rio de Janeiro. Choveu todos os dias e eu não tinha roupa, a gente não tinha roupa de frio. A gente ficou, e assim, outra coisa também que é interessante falar, né? Esses dias, né? Quando a gente vai para a jornada, a gente não fica, alguns ficam em hotel, aqueles que querem, mas a gente fica onde que a igreja acolhe a gente. Então, no salão paroquial, numa escola próxima da igreja, né? Então, são nesses locais. E aí, a nossa arquidiocese ficou numa escola que ficava na Ilha do Governador, e o ponto central ia ser em Copacabana. Então, era 1h30 para chegar lá de ônibus, e passávamos pelas favelas do Rio de Janeiro. Então, choveu todos os dias. Então, a primeira coisa ali foi ter a paciência de um esperar o outro, de um ajudar o outro, porque aquele não queria ir àquela hora, não queria acordar aquela hora, não queria ir para aquele caminho, queria visitar um ponto turístico, queria ir. E acontecem vários eventos ao mesmo tempo, né? Então, tem catequese de manhã, tem workshop acontecendo em vários pontos da cidade, né? E a cidade, ela começa a enxergar assim, o jovem, a cidade já está cheia, ela está funcionando, e os jovens estão aqui. A princípio a gente sente assim, nossa, parece que a gente está incomodando a cidade, né? Mas no fim da semana a gente já vai percebendo que eles querem a gente ali. Porque é muito gostoso entrar num ônibus, cada um na sua língua, rezar um terço, por exemplo. Então esses pontos foram me marcando muito. Que a nossa religião, a nossa juventude, onde a gente vai, a gente encontra Deus. E como é gostoso ver que a nossa religião é aquela religião que é única, aqui em todo lugar. Então esses pontos foram muito marcantes. Outros pontos que também me marcou foi que a partir da quinta-feira começa a acontecer os pontos centrais, né? Então, na quinta-feira acontece a abertura com o Papa. Isso é uma programação fixa, né? Então, geralmente a gente chega na segunda. Segunda até quarta-feira a gente vai para catequese, workshop, shows, né? E na quinta-feira o Papa chega no país e aí acontecem os encontros com ele. Então, na quinta-feira tem a abertura com ele, sempre à noite, né? E aí a gente vai até para esse ponto central. Depois, na sexta-feira, a gente tem a Via Sacra. No sábado, a gente tem a vigília. No domingo, a missa de envio. E todos esses dias a gente tem missas para participar. Só que no Rio de Janeiro foi um dos maiores recordes de público, né? 3 milhões de pessoas. E a gente não conseguia comungar. Não conseguia, a gente não conseguia chegar até o ministro, era muito difícil, né? E claro, a gente foi num grupo, sei lá, de 80 pessoas, daqui a pouco a gente tava andando em 10, porque se dividiu, né? Teve tudo isso. E ao longo dessa jornada, porque a jornada é uma jornada também interior, né? Sim. A gente vai passando por esses caminhos que eu falei, de ter a paciência, de olhar o irmão que precisa, o irmão que talvez não quer ficar ali só rezando e esquece das outras coisas, né? Que é ter também o cuidado com o outro. E ao longo do caminho a gente vai percebendo isso. E aí no último dia, a gente estava na missa de envio, não conseguimos comungar, estávamos indo embora já. Para mim foi o ponto mais marcante. Claro, de ver o Papa também é mais especial. E aí a gente estava indo embora já e a gente falou, nossa, a gente não conseguiu comungar nem um dia, né? E já tinha passado tipo uma meia hora que tinha acabado a missa de envio, que acontece pelo domingo de manhã. E aí nós vimos um sacerdote, ele era franciscano, tava numa rodinha em volta dele, né? A gente falou assim, o que tá acontecendo ali? Ele tá dando comunhão. E a missa fazia meia hora que tava acabando, a gente tava caminhando para ir pro ônibus e ir embora, né? E a gente chegou perto e falou, vamos comungar, a gente não comungou, né? A gente tava, sei lá, tava nesse grupo de 10. E aí eu cheguei, eu lembro de ter chegado perto assim, eu olhei na âmbula e não tinha nada dentro. Não tinha nada. Eu falei, gente, não tem nada, não vai dar pra nós. Aí uma moça do lado, ajoelhada, olhou pra mim e falou assim, faz mais de meia hora que ele tá nesse nada. E aquilo foi, a gente se ajoelhou no chão, a gente comungou. Quando ele chegou perto de mim, ele tirou assim, por isso que Deus tá em tudo, a gente tem que ter muito cuidado. Ele deu aquela partícula minúscula pra mim, e todos nós comungamos. E aí ele acabou de comungar, a gente comungou, ele também acabou de distribuir, a gente saiu super feliz, né? E aí ele saiu pro meio de nós e foi embora. A gente falou, nossa, consegui comungar no último dia. Estamos ainda andando pela orla, mais lá na frente, ele estava de novo, pedindo comunhão. Então ele foi buscar e trouxe, claro, né?
Mas para mim foi assim, o ponto assim, que Deus falou comigo. Eu estou em todos os lugares, na menor partícula que eu estou, mas eu estou ali. Então, para mim, foi um dos pontos mais importantes. E também ver o Papa, para mim, foi muito importante, porque chegar perto dele era difícil, só que tem o dia que ele passa por nós, né? Então, ele sai da onde ele está e ele vem passando pelos jovens numa alguma avenida, né? E eu lembro de falar assim, eu vou dormir aqui na grade, amanhã eu quero ver ele de perto, né? E aí tinha que dormir lá mesmo, né? Perto. E a gente tava dormindo mesmo na areia, né? E aí eu dormi na grade, a gente dormiu o grupo todo ali, acordamos no outro dia de manhã, ele ia passar e conseguir ver ele. Mesmo assim, parece que é uma luz muito grande que você tá vendo, é um sentimento assim, bem inexplicável. Então, para mim, essa jornada primeira que eu participei, esse foi um dos melhores momentos que eu participei e que resgatou a minha fé assim, totalmente. Que dali eu voltei com a mensagem que foi dada, que ide ao mundo e fazer discípulos. Ali eu voltei muito forte com isso dentro de mim. E nas outras que foram, né, fora do país, tiveram momentos marcantes, tiveram mais perrengues, digamos assim, por ser fora do país? Como que foram as outras? Mas no Rio teve muito perrengue, né? Porque no Rio a estrutura foram muito jovens, né? Não tinha tanta estrutura. Mas claro, também teve. E também é importante dizer, a jornada tem um lema, né? Em todos os encontros. Ela tem símbolos que acontecem durante a jornada e antes da jornada, que a cruz é um dos símbolos que o Papa deu a cruz para os jovens no Domingo de Ramos, e depois, acho que no ano de 2002, 2003, veio o ícone de Nossa Senhora. Então a jornada tem muito esse vínculo de que nós somos peregrinos e temos que carregar a nossa cruz. Jovens, adultos, mas ali para o jovem principalmente. E Maria está conosco. E aí quando a gente foi para a Polônia, que foi a jornada, a segunda que eu participei, a gente se organizou bem para ir, nos organizamos, mas nós não conseguimos participar da semana na diocese, que antecede uma semana da jornada. Fomos já para a semana da jornada. E aí lá a gente conseguiu ficar num lugar melhor, né? Aí por isso que eu falo, você opta o que você quer fazer. E aí a gente optou em ficar num hotel, né? Num lugar, não nem foi hotel, foi Airbnb, né? Num lugar para ficar alocado. E aí alugamos um lugar, então a gente não tinha essas dificuldades, e foi na Europa, era melhor, o trânsito, né, era tudo melhor, era mais organizado. Mas o que eu senti muito lá foi assim, o povo de lá era muito acolhedor, porque São João Paulo é de lá, né? Mas tinha muita gente, nós éramos latinos, né? Então eu senti um pouco disso, aqui é brasileiro, mas de onde é brasileiro? Só que, como eu falei, ao longo da semana eles foram acolhendo a gente um pouco mais. E aí lá na Polônia, o ponto maior para mim foi esse andar até chegar na vigília, porque a gente faz uma peregrinação, uma caminhada do sábado, a gente acorda no sábado de manhã e a gente caminha até o local onde vai ser a vigília. E geralmente esse local não é na cidade, é um local mais afastado. E você não pode pegar um ônibus, um táxi para chegar lá. Cheguei na porta, não. Já é proposital. Você acorda de manhã e você faz essa caminhada do dia todo, que é a peregrinação. E aí, durante o caminho, você se cansa, não tem lugar para você beber. Se você parar, você vai atrasar. Então, esse caminhar para mim foi muito importante, porque a gente viu um movimento lá que os moradores saíram das ruas e faziam pontos de apoio para dar alguma coisa para a gente se alimentar, para acolher a gente, parava, dava água, trazia um bolo. E assim, pelo caminho a gente foi vendo Deus nessas pessoas, né? Para chegar até a vigília. Então, para mim, um dos pontos marcantes foi esse da jornada da Polônia. Depois no Panamá era sobre Maria. E aí no Panamá também a gente se organizou, mas a gente foi viver a semana na diocese. E aí foi muito especial. Foi muito especial porque a gente foi em 3 daqui, né? Eu, a Fabi e a Jéssica. E chegando lá, a gente se divide, cada uma fica numa família. E olha como Deus é especial. A Jéssica foi ficar numa família que tinha jovens, assim, que era uma menina, e ela, Jéssica, tinha uma irmã aqui.
A Fabi foi ficar numa família de muitos irmãos, muitas crianças, e a família da Fabi aqui é de muitos irmãos. E eu fui ficar numa família que tinha uma idosa, e eu tinha minha avó aqui, né? Tinha uma idosa que morava junto, tinha uma filha. E aí a gente se encontrou nessas famílias e vivemos uma semana com outra língua. Foi muito, muito desafiador, eles falam espanhol. Foi muito desafiador e a gente viu a realidade deles. E para mim esse momento foi muito especial. E para mim eu lembro que o momento mais especial foi no momento que o Papa ele faz a homilia, né? Ele faz uma reflexão e ele falou sobre Maria. E aí ele pediu um silêncio. E tinha, sei lá, quantos milhões de jovens. E você não escutava nada. Então foi um momento assim que marcou muito para mim, porque Deus também tá ali no silêncio, né? E na palavra dele que dizia que Maria foi a maior influencer de todos os tempos, porque mesmo em silêncio ela soube confiar e fazer a vontade de Deus. E quantos hoje não seguem Maria? Então que nós sejamos também influencers como ela foi. Um pouquinho, né? Você contou um pouquinho de cada, né? E a gente pode perceber que realmente, né? O cuidado de Deus, o cuidado com vocês, assim, quem se entrega realmente, acho que consegue vive cada experiência, né? Você participou de 3 e cada uma foi de um jeito para você, né? Foi. Então, acredito que tenha sido tudo muito válido, que você carrega isso contigo até hoje, Sim, né? Com nossa, certeza. é o que me leva a minha fé. Quando eu voltei dessa última, o padre me chamou, me fez um convite e só vinha assim na minha cabeça, que foi o lema: eis-me aqui. Sim, eis-me aqui. Eu só consegui falar sim. E, bom, Anny, agora conta um pouquinho pra gente como que é a preparação para esse evento. Como que vocês se prepararam? Tiveram ajuda da paróquia, né? No caso, na primeira, a paróquia São Francisco de Assis ainda não existia, pertencia à Candelária. Sim. Conta um pouquinho como que é esse processo. Tá. A primeira, então, a gente se preparou bem porque a gente foi aqui no Brasil, então a gente ia receber os jovens, né? E aí nos organizamos para receber, para viver também a jornada. E depois a paróquia ela deu subsídio para os jovens também conseguirem ir, né? A paróquia, na época Candelária, proveu esse ônibus, né? E foram, se eu não me engano, 50, 60 jovens daqui. Na segunda jornada na Polônia, a gente se organizou para ir, só que a gente sabe que é muito caro, né? Era Europa, então aí nós também éramos uma paróquia recente, então a gente se organizou, inclusive você também tá. A gente se organizou, o padre deu abertura para a gente vender doce na época, a gente participou de alguns eventos para arrecadar, né, algumas coisas, e a paróquia conseguiu ajudar. Então eu me lembro que a gente conseguiu pagar, se eu não me engano, a nossa estadia e a inscrição para ir. E agora, isso foi na Polônia, a última no Panamá, a gente já se organizou para ir também conseguimos vender algumas coisas, e aí foram a Jéssica daqui, eu e a Fabi, a paróquia também ajudou, o que a gente conseguiu arrecadar, a paróquia conseguiu ajudar. Só que a gente sempre se organiza, assim, a gente vê o voo mais barato, vê o lugar, a gente se organiza dessa forma. Só que para você tem que fazer uma inscrição. E essa inscrição tem que estar vinculada a uma arquidiocese, uma igreja, né? Então, o mesmo jovem que decide sozinho, ele não consegue entrar lá sozinho. Ele tem que estar vinculado a um grupo, pode ser até de 2 pessoas, mas vinculado a uma arquidiocese. E para a próxima, que vai ser em Portugal, o ano que vem, estendeu um ano a mais por conta da pandemia, os jovens daqui estão se movimentando, né? Uns querem ir, outros querem, estou fazendo minha caixinha, né? Querem ir, com certeza a paróquia vai dar algum tipo de ajuda, né? Nesse sentido, abrir para que a gente possa, né, se organizar para ir. Mas se Deus quiser, também vai ter um grupinho, mesmo que pequeno, para ir. E sem contar que tem as outras paróquias da cidade, tem as outras, né, que vão, exatamente, se juntar. E aí tem gente que procura uma agência, tem gente que vai por conta, né? Mas que o principal é isso, para fazer inscrição tem que estar vinculado e tem que ter um responsável para ir. Pode ser um religioso ou uma pessoa maior. Entendi. E Anny, você que já participou dessas 3, né? Como que você vê hoje a importância de um evento desse acontecendo para a juventude? Assim, tendo a minha experiência, né? Eu já não fui tão jovem, mas assim, sentir o cuidado da igreja com o jovem para mim foi muito importante. Porque
na primeira, por exemplo, eu vi que é aquilo que o Papa falou, ele quer jovens, ele quer santos de calça jeans. E que é possível. Ele não quer alguém que fique dentro da igreja, sentada, rezando um terço lá, se guardando para si. Não, ele quer pessoas em saída, ele quer jovens, pessoas que vão, faz pelo outro, faz pela igreja, que a gente que trabalha, né? Que continue o que os discípulos começaram a partir do que Deus deixou. Bom, Anne, já chegando praticamente ao final aqui da nossa conversa, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o jovem, de repente, que algum dia já quis ir, que está na dúvida, que se interessou, que não conhecia. Deixe uma mensagem, faça esse convite, não só para a JMJ, mas também para vir conhecer todos os outros projetos da igreja. Exatamente. É isso, é que a igreja ela é nova, ela se renova e que a gente só tem que estar atento ao que Deus quer de nós quando a gente aceita fazer a vontade dele, ou pelo menos escuta ele, ou confia nele, ele faz muito mais por nós, né? Então que a gente não tenha medo de ser jovem dentro da igreja, de fazer aquilo, dar o nosso melhor para Deus, né? De fazer aquilo que Deus espera de nós, e se a gente não sabe o que ele espera, que a gente ou escute, pare um pouco, fique em silêncio, escute, e com certeza ele vai falar. E que aqueles tiverem oportunidade, se não conseguir, faz a JMJ aqui, né? Porque tudo é transmitido também, a gente consegue acompanhar, e a mensagem do Papa é para todos, que a mensagem de Deus é para todos, né? Então o que acontece lá pode acontecer aqui também. Então que a gente busque sim a igreja, que a gente torne a igreja jovem e que a gente seja um jovem de saída. Muito obrigada, a gente agradece pela sua partilha, pelas suas experiências aqui com a gente, também pela sua disponibilidade, e a gente sempre segue pedindo para que Deus te abençoe, que você continue firme, correndo atrás, né, impulsionando outras pessoas como a gente vê que é o seu trabalho aqui, não só na juventude, mas agora em outras áreas, né? Mas que São Francisco de Assis também continue sendo o seu guia também. E que Maria te fortaleça sempre, te abençoe. Muito obrigada pelo seu sim, como você disse, pelo seu trabalho, Anne. Obrigada, Caio, eu que agradeço. E nós agradecemos você também que nos acompanhou até aqui. Lembrando sempre, envie esse vídeo para algum jovem, para as pessoas que possam se interessar, que possam ter esse interesse em participar agora da JMJ, para conhecer um pouquinho mais. E nós já estamos chegando ao final do mês de outubro, mês das missões, mas para encerrar essa série do Pascom Pergunta, na semana que vem nós temos uma novidade para vocês aqui. Então, a gente espera que você acompanhe. Para isso, ative o lembrete, se inscreva aqui no nosso canal da nossa paróquia São Francisco de Assis e esteja aqui nos esperando, que na semana que vem tem uma super novidade que está sendo preparada com muito carinho para vocês.